Fala pessoal, professor Edgar aqui. Nesta aula vamos continuar falando sobre estatística básica, é a segunda parte da aula que nós já iniciamos, sobre conceitos e exercícios. Então vamos lá? Agora falaremos sobre medida de ordenamento ou posição. Medidas de tendência central. Então os valores centrais ou média de uma amostra, elas indicam a posição de centralidade ou ponto central da distribuição. A média aritmética simples nada mais é do que o quociente da soma dos valores observados pelo número total de valores. Então vamos a exemplos aqui. Então, neste exemplo, eu tenho a média de idade dos alunos. Bom, aqui ó, o valor das idades, né, de cada um deles. E na outra tabela, no outro quadro, eu tenho as idades e as frequências. O que são as frequências? São quantas vezes cada uma dessas idades aparece. Por exemplo, 18 anos, ela tem uma frequência de 2. Por quê? Se nós observarmos o nosso quadro aqui, ó, ela aparece 2 vezes. Então vamos analisar, por exemplo, o que tem mais aqui, ó, 20. Então vamos à idade de 20 anos. Ela aparece 6 vezes aqui. Então, ó, uma vez, 2, 3, 4, 5. Opa, pulei 1, 6. Bem, então essa é o que vale a minha frequência. Tendo isso, eu já posso realizar a minha média, o cálculo de média, comumente representado por x barra. Então a média aritmética ponderada é quando há valores que se repetem. E aí por isso que eu tenho esse x, aqui ó, x vezes f. Então é o valor da unidade, é quanto mede aquela unidade, no caso aqui, ó, por exemplo, 18. E o f é a frequência, no caso aqui 2. O f de baixo é a frequência total, então quantas vezes todos os meus elementos se repetem. No caso, para esse exercício, 17 vezes. Como a gente pode ver, eu tenho 17 alunos. Bem? Então, realizando o cálculo, 18 vezes. Uso 18 porque o 18 aparece 2 vezes. 19. Aqui 19, 3 vezes. 20. 6 vezes, e por aí vai. Bem, então, fazendo esse cálculo, enquanto que a minha média de idades é de 20,06. 20,06 anos. Essa é a média de idade da turma. Em probabilidade, esta média também ela é chamada de esperança matemática. Agora, vamos ao conceito de mediana. A mediana é a medida de posição central. A mediana é o valor que ocupa a posição central, no caso o meio, de uma distribuição. Vamos exemplificar. Então, a série de valores com quantidade ímpar de termos. Então, imagine que eu tenho uma quantidade de valores que tem número ímpar. Então, a minha mediana vai ser dada por essa relação, que é a MD, que é a minha mediana. Ela será N mais 1, que é a quantidade de termos que eu tenho, mais 1, isso dividido por 2. Então, por exemplo, para 9 termos, eu tenho que a minha mediana nada mais é do que 9 mais 1 dividido por 2. Ou seja, a minha mediana é o quinto termo da minha distribuição. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho minha distribuição. Bom, embaixo aqui, ó. E aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, eu disse já que a minha mediana é quem? É o quinto termo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 é a mediana dessa minha distribuição. A mediana ela é utilizada quando a distribuição ela apresenta resultados extremos, muito discrepantes. E a mediana ela não sofre influência de valores extremos. Por que a gente prefere, em alguns casos, utilizar a mediana? Porque é muito complicado você também calcular utilizando valores de médias. Se você vai numa pizzaria, pede uma pizza, tem 8 pedaços. Se você come um pedaço e a pessoa que você convidou comer 7, significa o quê? Que na média cada um comeu 4 pedaços de pizza. Então isso é um sério problema, também quando a gente trabalha puramente com média. Moda. A moda é o valor dominante de uma distribuição. É aquele que numa série de valores se apresenta com maior frequência. Um conjunto de valores pode apresentar mais de uma moda. No caso, seria plurimodal.
Um exemplo de itens que são modais, bimodais, plurimodais e amodais. Então, no exemplo 1, eu tenho várias vezes o 18 aparecendo, não, então o 18 aparece 3 vezes, o 20 só 2, e devido a isso, eu sei que a minha distribuição ela é modal, e a minha moda é o 18. Outro exemplo de baixo aqui, nós temos que 18 e 24, eles aparecem 3 vezes na distribuição. Portanto, essa minha distribuição, esse meu conjunto, ele é bimodal. Agora, exemplo número 3. A gente percebe que 10, 20, 30 e 50, eles aparecem 2 vezes. Portanto, eles são plurimodais, porque aparece mais de 4 vezes aí. E exemplo 4 que nós temos aqui é um elemento que não, um conjunto que não tem moda. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 significa que não há moda, não há números que se repetem. Medidas de dispersão. Medidas de variabilidade. Índices que indicam o grau de concentração ou dispersão de uma distribuição em torno da média. Lembra que eu falei para vocês que a média é complicado você trabalhar puramente com a média, porque ela pode apresentar grandes distorções? Por isso que a gente precisa de um parâmetro que capture essas variabilidades e apresente para nós. Os principais índices de variabilidade são a amplitude total, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Amplitude. Amplitude nada mais é que a diferença entre o maior e o menor intervalo de uma série. Então, como nós podemos observar aqui, a idade dos alunos de um determinado curso de tecnologia, o aluno mais velho ele tem 36 anos e o aluno mais novo 19 anos, portanto essa diferença entre as idades deles é de 17 anos. Aí aqui eu dei mais um outro exemplo da mediana, que é a medida da posição central. Então, só para retomar um conceito do exercício anterior, como eu falei de média, a gente retoma aqui rapidinho o conceito de mediana. Eu tenho mediana para quando eu tenho elementos pares e tenho quando eu tenho elementos de quantidade ímpar. Bom, então a mediana n sobre 2 e mediana n sobre 2 mais 1. Por exemplo, um exemplo para 10 termos, os meus números já são pares, então 10 dividido por 2, 5. Então a mediana será o quinto termo do meu problema. Agora a mediana, quando eu tenho números ímpares, 10 dividido por 2, 5, mais 1, 6. Então nesse caso seria o sexto elemento da minha distribuição. Portanto, a mediana ela está entre o quinto e o sexto termo, e conforme segue entre o quinto e o sexto, eu preciso fazer uma média, tá bom? Desvio médio. O desvio médio é a média aritmética dos afastamentos ou desvios tomados em valor absoluto entre cada valor e média aritmética. Então aqui a gente tem a representação do nosso desvio médio. Um exemplo, considere as notas 2, 4, 5, 6 obtidas por 4 alunos numa avaliação de biologia. Determine o desvio médio. Inicialmente a gente calcula a média. Então, uma vez calculada a média, eu encontro que a nota dos alunos é de 5,25. Calculada essa média, agora a gente precisa calcular o desvio médio, lembrando que F1 é igual a 1, visto que cada um dos 4 valores apareceu uma única vez. Fi, né? Bem que é a minha frequência. Então, fazendo esse cálculo, eu tenho que o meu desvio médio é de 1,75. Então, entre as notas, fazendo um exemplo aqui, ó, eu tenho a minha nota padrão, bem? E aí eu tenho um desvio. Esse desvio ele vai ser um pouquinho para mais e um pouquinho para menos, tudo bem? Tudo que estiver dentro desse desvio está dentro da normalidade. O que estiver fora, a gente precisa trabalhar urgentemente. E aqui eu tenho, que a utilização, ele indica quando, em média, os valores se afastam do ponto central, que é a média numa distribuição do tipo curva de Gauss. A curva de Gauss é aquela curva gaussiana, né? Ela tem esse perfil. Bem, aqui eu tenho outro exemplo. Ó.
eu tenho esses elementos aparecendo 2, 2, 3, 5, 4 e uma vez. Então basta eu fazer para encontrar o desvio médio. Primeiro elemento que eu encontrei, menos a minha média, vezes a frequência, e aí eu somo os demais elementos utilizando a mesma operação. Bem, nesse caso aqui eu encontrei um desvio médio de 3,0%, 3,07%. Vamos à variância. A variância, né, considerando-se uma amostra de dados, cada dado isolado pode ter um desvio, no caso que a gente chama de dispersão, em relação à média de amostra. Essa dispersão é a diferença entre o valor individual e a média da amostra de dados. Para se avaliar o grau de dispersão de uma amostra de dados, utiliza-se a variância, que é a soma dos quadrados dos desvios dividido pelo tamanho da amostra, menos 1. Aqui está a nossa representação em termos de equação. Lembrando, né, que a variância, mais uma vez reforçando, é uma medida quadrática, tudo bem? Então, de dispersão, de área. Vamos ao desvio padrão. É o afastamento quadrático médio ou afastamento padrão. É a raiz quadrada da variância. Então, uma vez que eu encontro a variância, é só obter a raiz quadrada dela e encontrar o desvio padrão. O desvio padrão de dados isolados ponderados com frequências distintas. Então, tá aqui, ó. Bem, então o afastamento quadrático médio, o afastamento padrão, nada mais é do que a raiz quadrada da variância. E aqui eu tenho um exemplo. Já é do cálculo anterior, tudo bem? Bem facinho. Realizo a resolução desse exercício. Como aqui está quadrado, basta simplesmente, né, duas coisas que eu posso fazer aqui. Matematicamente, o que aconteceu? Na realidade, foi inserido uma raiz aqui e uma raiz aqui. Cortou 2 dessa raiz com 2 aqui de dentro. Então, ficou que S é igual a raiz desses números. Bem, e comumente a gente diz assim, aqui está o quadrado, então passa para o outro lado como... vai se virar uma raiz quadrada, tudo bem? Na radiciação. A utilização é a média mais utilizada como medida de variabilidade, principalmente quando a distribuição for normal. Aí eu tenho os símbolos, que é o sigma maiúsculo, que é o símbolo de somatório. Ele indica que temos que somar todos os termos, desde a primeira posição i é igual a 1 até a enésima posição. x1, que é a posição, que é o valor na posição i do conjunto de dados. MA, que vocês podem encontrar comumente isso daí como média aritmética, e N como quantidade de lados. Eu costumo usar x barra ou se não o mi, tá bom? Para essa questão da média. E aqui a gente tem mais um exemplo. Imagine que numa equipe de remo de atletas, ela possui a seguinte configuração de altura: 1,55, 1,75 e 1,80. Qual o valor da média do desvio padrão da altura dessa equipe? Então, eu preciso primeiro calcular a média, sendo n igual a 3. Calculando a média, eu encontro que a média da altura dessa equipe é de 1,68. Percebe como a média ela é complicada, porque eu tenho uma pessoa de 1,80 e a outra de 1,55. Você vai falar, nós vamos para um campeonato porque a média de altura daquele campeonato é 1,60. 5, por exemplo. Então, nós estamos na média mais alta que eles. Mas será? E se eles tiverem todos atletas acima de 1,60, por exemplo, 1,65? Bem, então a gente tem que tomar cuidado com isso. O cálculo do desvio padrão, uma vez que eu calculei os meus valores médios aqui, agora é só calcular o desvio padrão. Então eu tenho o x 1,55, que é a minha altura nominal que eu tenho, menos o desvio, a média aritmética que eu encontrei, que é 1,68, mais o desvio padrão, menos a média aritmética e por aí vai. Resolvendo isso, eu vou encontrar que o desvio padrão é 0,0
1027. Bem, então desvio bem pequenininho. Aí, para fechar nossa aula, pessoal, um exercício aqui resumido para a gente entender. Então, eu tenho aqui 17 alunos. As idades deles variam de 23, tá bom? 18, numa sequência obedecendo a primeira ordem lá de alunos. Aqui em seguida eu faço minha tabelinha das frequências. Uma vez feito isso, eu preparo a minha equação, né, que é a fórmula que eu vou utilizar. E aí eu já passo a aplicar a equação. Bom, extraio a raiz, visto que o exercício não pede para mim nenhum outro item, tá bom? Então eu só preciso aqui saber o desvio padrão. Então eu extraio a raiz, eu encontro que a raiz é 4,33. Então ele está relacionado com aquilo que vai sair, né, fora dos meus pontos de controle. Tudo aquilo que sai fora dos pontos de controle vai ser apresentado aqui pelo desvio padrão. Então, pessoal, é isso que eu tinha que apresentar para vocês na aula de hoje. Falamos sobre alguns exercícios, bem rapidamente. Posteriormente, vou postar mais exercícios para a gente sempre praticando a parte estatística e estatística aplicada à gestão industrial, gestão da produção, manutenção, as questões energéticas. A gente vai sempre evoluindo um pouquinho o conteúdo, tá bom? Agora é só uma introdução básica, realmente, para nivelar todo mundo nesses conceitos simples de estatística para a gente alçar voos maiores, tá bom? Até a próxima.